Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Pensando em Minas, uma realização da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas, em parceria com a TV Assembleia. O programa Pensando em Minas promove sempre uma conversa entre pesquisadores e especialistas de temas da atualidade que são relevantes para a sociedade, privilegiando sempre o diálogo e a democracia, esse valor tão importante. Hoje vamos tratar de um tema ligado ainda à temática do Parlamento Jovem, que é saúde mental, o uso saudável de novas tecnologias. Um tema super importante e bastante atual. Nesse mês de março, estamos fazendo 4 programas, este é o último deles, falando da saúde mental dos jovens. Atualmente, os smartphones possibilitam uma comunicação, um convívio, a diversão, o trabalho, por meio de uso de diversas ferramentas e aplicativos que atendem diferentes interesses e até necessidades nossas no dia a dia. Mas qual que é o impacto disso na vida e na saúde mental das pessoas e, sobretudo, dos jovens? Sem negar que isso traz bastante benefícios, estudiosos têm alertado que o uso excessivo desses recursos pode trazer impactos e riscos à saúde mental, com implicações físicas, sociais e psíquicas. Para discutir esse tema, que é a saúde mental e o uso das novas tecnologias, estamos recebendo aqui 3 convidados muito especiais e entendedores deste assunto. A Simone Miranda Felipe, que é graduada em Psicologia pela FUMEC, possui 3 especializações em Terapia Cognitivo-Comportamental pelo Instituto de Terapia Cognitiva de São Paulo, em Neuropsicologia também pela Universidade de São Paulo, e em Terapia Cognitivo-Comportamental para a Infância e Adolescência pelo Instituto de Terapia Cognitiva Comportamental de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A Simone é psicóloga clínica e coordena em parceria grupos de terapia cognitiva em Minas Gerais. Estamos recebendo também o jornalista Matheus Salvino, que é graduado em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela UFMG e em Publicidade e Propaganda pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Ele ainda é mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais. O Matheus é membro da Afetos, que é um grupo de pesquisa em comunicação, acessibilidade e vulnerabilidades da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele atua na Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Belo Horizonte e na região leste da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. E atualmente dedica-se à comunicação corporativa, mídias digitais e diversidade. E ainda recebemos Bianca Navarro Alves, que é estudante e escritora. Aos 14 anos, ela escreveu a obra A Eterna Busca pela Perfeição, que relata sua luta contra uma doença fatal, a anorexia nervosa. E, em razão desse livro, dessa contribuição, a Bianca foi entrevistada pela revista Veja, pela Rede Globo e pela Rádio CBN, além de outros diversos periódicos e veículos aí de imprensa. Ela já deu palestra em congressos escolares e participou de projetos sociais e voluntários para a saúde mental dos adolescentes. Ela ainda conquistou prêmios nacionais na Olimpíada Brasileira de Matemática de escolas públicas e particulares e também na Olimpíada Brasileira de Informática, ou seja, a Bianca, tão novinha, já tem um currículo tão bacana. E depois de feitas essas devidas apresentações, e antes de passar a palavra para a Simone, eu convido que aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube que façam suas perguntas, façam seus comentários, porque num primeiro momento cada convidado vai ter um momento de fala e logo depois passaremos para o nosso debate através das perguntas que serão enviadas por vocês. Então eu já passo a palavra para Simone Miranda, agradecendo, Simone, o seu convite por estar conosco aqui
nessa tarde no Pensando em Minas. Gente, um privilégio estar aqui com vocês, principalmente para poder falar sobre esse tema que está tão recorrente na clínica, né? E quando eu falo recorrente, eu atendo adultos, né, crianças e adolescentes, e é uma preocupação dos pais, de um modo geral, em função do que fazer com as crianças, com os adolescentes, em relação às mídias, né, em relação aos jogos eletrônicos, mas também uma preocupação muito grande de adultos, né, que se percebem nesse contexto de dependência, uma dificuldade de abrir mão, né, dos eletrônicos ou de redes sociais. Hoje a gente tem dados que 89%, né, das pessoas entre 10 e 19 anos fazem uso de internet. Então, a gente tem um volume de população muito grande aí. Não dá para a gente entrar num processo saudosista, né, de falar assim, porque antes não era assim, porque a internet veio para atrapalhar. Não. Né, a internet, as redes sociais, elas vieram de alguma forma para poder contribuir, elas permitem que a gente tenha informações, né? Claro que a gente precisa saber onde buscar, mas informações num tempo mais curto, informação de qualidade, a gente consegue ter acesso a muita coisa, né? Conteúdos acadêmicos ou não, a gente consegue se conectar com as pessoas. Então, a internet, ela tem um papel muito importante na vida da gente e ela veio para ficar. Então, a grande questão é a gente conseguir entender como que, né, a internet, os jogos eletrônicos, as redes sociais, como é que a gente vai fazer para conviver, né, com nesse novo contexto, que de fato, assim, ainda está um pouco confuso. E quando eu falo ainda confuso, gente, olha só, a gente tem um manual diagnóstico, né, de saúde mental, que é o DSM, então o DSM-5, que é o mais atualizado, que a gente tem de 2015, ele citava uma possibilidade de dependência de jogos, tá? Como um transtorno do impulso. Agora, em janeiro desse ano, a gente tem a CID-11, que é definida, é feita pela Organização Mundial de Saúde, que já fala na dependência de jogos como doença e coloca essa dependência de jogos num capítulo relacionado a transtornos de adição, ou seja, de substâncias que podem levar ao vício. E aí, quando a gente coloca de substâncias que podem levar ao vício, né, o Alexandre, quando foi me apresentar, quando você estava falando sobre isso, você citou, né, a questão química, social, né, e emocional. Então, quando a gente pensa na química, imagina só, gente, tudo que gera prazer, o nosso organismo libera uma quantidade muito grande de um neurotransmissor chamado dopamina. Então, é como se, durante os jogos eletrônicos, o sujeito está inundado por dopamina. E aí, uma vez que ele experimenta uma quantidade tão alta de dopamina, é como se o cérebro criasse uma dependência por esse neurotransmissor, no sentido de ele fica o tempo inteiro pedindo para o sujeito, como é, por exemplo, no uso de drogas. Né? Uma vez que o sujeito experimenta, o cérebro ele fica ali, olha, me dá esse prazer, me dá esse prazer, me dá esse prazer, porque eu sei que jogando é possível adquirir. Quando a gente fala de riscos sociais, a gente está dizendo que cada vez mais as crianças e os jovens, eles têm ficado muito reclusos no ambiente virtual e tendo poucas oportunidades no ambiente real. Então, são sujeitos, tá? Que aparentemente são extrovertidos, que conseguem, né, são descolados, interagem bem, mas quando precisam ter um contato direto com alguém, se sentem extremamente ansiosos, né? E quando a gente fala em termos cognitivos e emocionais, a gente tem as redes sociais hoje e nós temos parâmetros em relação a modelos que não são reais, né? Então, tem ali modelo de felicidade, modelo de corpo perfeito, o tipo de vida que eu tenho que ter. Então, hoje é como se a internet ela dita as normas de quem nós temos que ser. E aí, olha o risco que a gente corre, porque olha só, o adolescente, ele entra num processo de diferenciação dos pais. O que significa isso, tá? Até um determinado momento, a criança ela tem as expectativas dos pais. Até que ela entra na idade da adolescência, os pais falam assim, gente, meu filho tá terrível. De repente, o menino rebelou, ele tá causando em casa. Por quê? Eles começam a se opor totalmente às expectativas dos pais, porque eles estão buscando um processo de individualização.
Mas quando você pergunta para o jovem assim, mas você quer ser o quê? Você está querendo chegar aonde? Eles não sabem te responder. Então, a uma idade normal, que eles começam ali a se aproximar de vários grupos, alguns experimentam bebida, alguns experimentam drogas, eles ficam no processo de experimentação mesmo, né? E aí eles percebem o quê? Gente, eu posso me diferenciar e não preciso me opor totalmente aos meus pais. E é onde eles se acalmam e conseguem encontrar melhor essa identidade. Essa busca hoje está sendo feita pela internet. E aí, qual o modelo que a gente tem na internet? A gente não tem um modelo real, a gente tem um modelo ideal. Porque as pessoas colocam na internet o que elas querem. Né? Então, imagina, eu vou colocar uma foto minha, eu posso colocar uma foto do jeito que eu estou agora, eu posso colocar um filtro e aparecer extremamente maquiada, eu posso aparecer num lugar que na realidade eu não estou. E os adultos, eles têm uma certa maturidade, eu vou falar certa maturidade, vou explicar para vocês por quê. Os adultos, eles têm certa maturidade para poder olhar aquilo ali e falar, gente, espera aí, é um corpo diferente do meu, é um lugar que eu não tenho condição de estar. Então, tem um discernimento nesse sentido. Já as crianças e os adolescentes, não. Eles compram aquela ideia. E a partir do momento que eles compram aquela ideia, gente, é certeza de sofrimento. Porque pensa bem, o tempo inteiro eu estou sendo exposta a um ambiente que é melhor que eu, a nível intelectual, a nível social, né, a nível acadêmico e a nível físico. Como é que é isso? Né? Como alcançar esse determinado padrão? Então, isso tem gerado uma frustração muito grande. E aí, quando a gente pensa assim, Simone, mas o que é adequado hoje? Né? Como eu falei, as pesquisas estão muito recentes, a gente ainda tem uma dificuldade de identificar assim, o uso, o abuso e o que é patológico. Né? Por quê? O que é patológico hoje? O que a gente percebe no consultório? Crianças cada vez mais cedo tendo acesso, né, a mecanismos que permitem que eles vejam informações ou joguem, enfim, sem ter maturidade para lidar com isso. Porque pensa bem, gente, quando a gente vai pensar nas crianças, tá? Eu vou ensinar para uma criança, vou colocar a criança numa aulinha de natação. Ah, ela vai aprender a nadar, beleza. Depois que ela aprende a nadar, eu não solto ela na piscina, eu vou observar. Ah, essa criança, ela dá conta de nadar mesmo? Tá, olha, ela nada mesmo. De novo, e assim vai. Andar de bicicleta, mesma coisa. Vou ensinar, essa criança vai levar alguns tombos, os pais estão ali. O que está acontecendo hoje com os eletrônicos? Entrega para a criança, dá lá para a criança. Ela sabe usar? Ela tem maturidade? Ela consegue parar na hora que precisa? Gente, e uma criança dificilmente vai virar e falar assim, quer dizer, na verdade, dificilmente, quase impossível, tá? Vamos pensar numa criança de 5, 6 anos, vamos pensar num adolescente de 15 e vamos pensar num adulto hoje, tá? De 20 e poucos, 30 anos, porque eu falei, os adultos estão passando pelo mesmo problema. Acho que eu estou ficando muito tempo na internet. Acho que eu preciso buscar outras atividades. Eu não me exercitei hoje. Eu percebi que eu não me alimentei bem. Logo, eu vou deixar aqui, tá? Esse aparelho que me gera um volume de prazer. Lembra lá da dopamina, tá? Muito grande, porque agora eu vou fazer uma atividade física. Isso não vai acontecer. E aí onde os pais precisam estar atentos, né? De observar o quê? Ah, Simone, hoje em dia, a escola, né, os amigos, todo mundo tem celular, muitas atividades escolares. Gente, tem que ser acompanhado. Tem que ser acompanhado. Então, uma televisão no quarto, seu filho pequenininho, o que ele está assistindo? Porque ele está tendo acesso a vários conteúdos. O que ele está assistindo? Então, os pais, às vezes, subestimam as crianças, né, no sentido de ah, não, meu filho está vendo desenho, meu filho está vendo ali um canal que eu deixei no YouTube. Às vezes não. As crianças têm acesso à pornografia, né? Têm acesso a sites inadequados, que eles não têm maturidade para poder lidar ali com algumas ofertas. Vocês lembram um tempinho atrás, né? Aquele fenômeno baleia azul. Por quê? Os meninos estavam expostos, né, a estímulos ali que os pais falavam assim, eu não sei de onde vem. Não, está vindo de dentro da sua casa. Seu filho está tendo acesso a isso e um detalhe grande, assim, que eu percebo uma dificuldade dos pais
de romper esse ciclo. E por que os pais não querem romper esse ciclo, gente? Porque nós estamos numa geração de pais que tem uma dificuldade muito grande de frustrar os filhos. Ah, Simone, eu vou frustrar meu filho, ele vai ficar irritado. Vai. Ele vai chorar. Vai. Nossa, e como é que eu vou fazer? Vamos pensar juntos em como que a gente vai fazer? Né? Porque se nós adultos, se a gente não oferecer atividade para as crianças, se a gente não oferecer atividade para os adolescentes, raramente, assim, possivelmente eles não vão buscar isso. Né? Eu vejo muitos pais, assim, eles falam para mim, porque eu sou muito caseiro. Gente, ter filho dá trabalho. Quem tem filho aí sabe disso, né? A minha intenção aqui não é trazer culpa para os pais, tá? Mas eu falo assim, quando eu tenho filhos, o meu domingo não é mais como era antes. Aquela coisa de acordar domingo e falar assim, nossa, doida para dormir mais um pouquinho, mas eu não vou poder. Por quê? Porque eu tenho crianças em casa. E essas crianças demandam que eu saia com elas, que eu faça atividades, porque senão eu viro uma mãe caseira e aí eu vou ter um filho caseiro. Eu vou ser uma mãe que gosta de série e eu vou ter um filho que gosta de série. E aí esse filho vai ficar dentro do quarto o tempo inteiro. Por quê? Ele vai sair para quê, gente? Tem um almoço em família? Não tem. Tem uma programação que a gente faz juntos? Também não tem. Então, para que essa criança vai querer sair de dentro do quarto? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela expõe isso muito claramente, assim, crianças até 2 anos, definitivamente não pode ter. Impacta no desenvolvimento. O que nós tivemos agora desse período de pandemia, tá? Crianças com hipótese, com possibilidade, assim, algumas características do autismo, então crianças com dificuldade de fala, dificuldade de interação, né? E quando eles chegam no consultório, a gente percebe o quê? Essa criança não está sendo estimulada. Não tem condição dessa criança aprender, porque ela está sendo condicionada à tela. Foi uma condição que alguns pais encontraram, sem dúvida, mas já está na hora da gente virar esse jogo. Né? Está na hora da gente virar esse jogo. Então, é muito importante que os pais acompanhem, observem o desenvolvimento das crianças, né? Como que meu filho está me respondendo, o meu filho está tendo alguma dificuldade, o que eu posso ajudar o meu filho e como eu vou ajudar o meu filho, porque não vai partir dele, gente, tem que partir dos adultos. E não tenham medo de frustrar os seus filhos, né? A gente precisa aprender a frustrar na vida. Quem é mais bem-sucedido, gente? Quem lida com situações adversas. A vida boa fica fácil de eu lidar. Né? E quando acontece um problema, eu estou pensa bem, eu sou um adulto preparado para poder lidar com a adversidade, eu estou preparando meu filho para lidar com isso, com frustração. Então, assim, eu quis trazer esses dados para vocês para a gente entender que hoje, né, estamos ainda desenvolvendo pesquisas, mas já estamos percebendo no nosso consultório uma demanda muito grande de crianças cada vez mais agressivas, irritadas, com dificuldades, alterações comportamentais, deprimidas, ansiosas, transtornos de aprendizagem. E quando a gente faz uma relação, a gente percebe o quê? Tem um uso de tela muito frequente naquela residência. Muito frequente. E a maior dificuldade é a gente conseguir, né, expor para os pais todo esse contexto para que eles compreendam que o jogo, né, a dependência, ela é um vício, eu não posso permitir que meu filho usufrua disso e eu vou ter que falar não para ele. Né? Falei até, Alexandre. Não, Simone, falou super bem e como a Thaís, que nos acompanha lá de Poços de Caldas, diz cirúrgica a fala da psicóloga. E realmente quando você coloca essa questão dos pais, né, você pontua muito com a questão da responsabilidade dos pais, do limite ou do equilíbrio entre dar limites e permitir, né, que a gente vê que muitas vezes é difícil. Eu sou pai também de adolescente. E só antes de passar para o nosso convidado aqui, o Matheus Salvino,
Quando você falou de jogos lá no começo e uso de tecnologia, eu li recentemente, ano passado, uma reportagem que a indústria de games eletrônica é maior, fatura mais do que a indústria do cinema e a indústria da música juntos. Eu, quando li isso aí, eu fiquei assim, meu Deus, será que é verdade? Mas Não, como que a questão da indústria de jogos eletrônicos, a gente vê isso aí, todo mundo, os meninos, tudo meio que... Né? Bom, eu acho que o Matheus vai ter uma oportunidade de falar isso melhor para a gente, mas eu queria recomendar, né? Quem não assistiu, assista aquele documentário que está na Netflix, que chama Os Dilemas da Rede. Porque existe todo um contexto para poder capturar as pessoas. Né? E quando eu falo as pessoas, gente, a gente está vendo o quê? Crianças, adolescentes e adultos. Capturados. Adultos no consultório falam assim, eu não consigo parar de checar o meu telefone. Eu checo o meu Instagram, eu checo o meu WhatsApp o tempo inteiro. Né? Por quê? E uma ideia, né? Quando a gente fala de Instagram também, eu acho importante comentar, o Instagram hoje possibilita, né, que as pessoas se exponham como se fossem influencers. Então, pensa bem, existe um padrão muito narcísico na nossa sociedade atual de que eu quero ser querida, eu quero ser aceita, eu quero ser interessante, e isso é avaliado a partir de curtidas. Então, se eu tenho muitas curtidas, eu estou sendo bem-sucedida. Olha só, né? Eu sou boa, eu sou gostável, eu sou inteligente. Se eu tenho poucas curtidas, eu não sou boa, eu não sou gostável. Olha como que isso é pesado. E todo mundo, né, nas redes sociais, ocupando esse lugar, né, de eu quero chamar atenção, né? Eu quero que as pessoas me admirem, enfim. Né? É uma realidade que a gente está vivendo. Bom, obrigado, Simone, por essa fala sua inicial. E de imediato eu passo, então, a palavra para o Matheus Salvino. Matheus, obrigado aí por ter aceitado o convite do Pensando em Minas. Imagina, é um prazer. Em especial porque envolve juventude. Juventude é uma coisa que eu gosto muito de pensar, falar sobre e estar junto, né? Enquanto a Simone ia falando, assim, eu ia me identificando o tempo todo, porque eu sou absolutamente viciado em rede social, sabe? Eu peço biscoito quase todo dia, eu sou essa pessoa, assim. Aí quando ela me jogou a bola, talvez o Matheus vai falar disso e tal. A única coisa que eu tenho para falar é isso, sabe, Simone? Acho que o Boss podia até colocar no meu mini currículo aí, viciado em redes sociais. Mas no que eu tenho a trazer da comunicação, assim, eu queria trazer, na verdade, tentar ampliar um pouco a reflexão entre tecnologia e saúde mental, levando para um lugar da diferença, né? Que não fosse a minha experiência, até porque eu já não sou mais jovem, pelo menos para efeito de políticas públicas, né? Que é até os 29 anos, e depois porque tem algumas nuances que a gente pode perder do debate, né? E poder acrescentar. E a comunicação é isso, né? A comunicação é um fenômeno da diferença, porque se todo mundo fosse igual, pensasse igual, a gente não precisava debater, se informar, enfim. Bom, eu queria começar contando um caso, como bom mineiro que sou, né? Que me afetou bastante, assim. Logo depois que isso ocorreu, eu até levei para o Twitter, que a gente fica o tempo todo assim, né? Quem gosta do negócio. Depois de um dia muito exaustivo de trabalho, eu fui me dar uma recompensa, e essa recompensa foi um lanche no fast food. E aí eu entrei numa plataforma de entregas, né? E pedi um sanduíche lá, vinha um milkshake, enfim, estava todo empolgado para o lanche chegar. E assim que eu pedi, minutos depois, caiu um temporal aqui em BH. Um temporal. O restaurante onde pedi não era longe da minha casa, então possivelmente estava chovendo lá também. E assim que o entregador aceitou, eu olhei lá, era um sujeito evidentemente jovem, e estava indicando no aplicativo que ele estava de bicicleta, e, portanto, eu me senti muito mal
né, daquele sujeito enfrentar aquele temporal para vir me entregar um lanche, porque eu poderia muito bem fazer minha comida, comer um pão, enfim. E aí eu mandei uma mensagem para esse moço, e esse moço me respondeu que se ele não viesse trazer o lanche, ele seria penalizado pela plataforma. Bom, e aí lidei com isso, né? Ele certamente estava numa posição muito pior que a minha, e ele chegou aqui em casa encharcado, trazendo meu lanche, e logo coloquei ele ali na portaria do prédio, né? Porque eu não gostaria que ele saísse no temporal de novo, né? Pelo menos que esperasse. Fiz o convite para que ele ficasse e ele me respondeu que precisava trabalhar. Pegou a bike dele e voltou para o temporal, do jeitinho que ele chegou. Bom, é o fim da história. O máximo que eu fiz depois disso foi reclamar no Twitter. Por que eu trouxe isso aqui? Por quê? Quando a gente vai falar de juventude, a gente está falando de juventudes no plural. As realidades das juventudes são muito diferentes. Muito, muito diferentes. Quando a gente vai falar de tecnologia, a gente está falando de um tipo de coisa que muda o tempo todo. Né? O tempo todo. A gente não tem domínio. Quando a gente está no Instagram, enfim, a gente está interagindo ali com um tanto de algoritmo, com um tanto de coisa que a gente nem sabe como que funciona. A gente só consome, né? E depois que saúde mental é um tipo de coisa muito ampla também. Para a gente falar de saúde mental, a gente precisa falar de acesso a serviços de saúde, né? E por aí vai. Então, a partir disso, eu fiquei pensando se a relação daquele moço, daquele jovem que veio trazer o meu rango aqui em casa com as tecnologias era a mesma que a minha, ou a mesma que jovens da idade dele, né? E como que era a relação daquele sujeito com a própria saúde mental, né? Será que aquele sujeito ele tem acesso ao serviço de saúde? Será que aquele sujeito, bom, ele está numa posição de sobreemprego, né? Ele precisa pegar a bicicleta dele, sair no temporal para fazer o dinheirinho dele. Então, certamente, ele não tem tempo para ficar postando biscoito no Instagram, que nem eu fico, né? Então, assim, a gente já começa a amplificar a relação com a tecnologia, e aí eu já me adianto que eu não vou trazer resposta, é mais, assim, elementos para a gente refletir, eu vou jogando, porque a comunicação também é isso, né? A comunicação é um lugar da reflexão e não necessariamente da resposta. Para pensar outros lugares da juventude, né? E daí, quando eu fui convidado para participar aqui hoje, eu voltei lá no Estatuto da Juventude, jovens que estão assistindo e assistirão, vocês têm um estatuto, ele é de 2013, né? E nele falam todos os direitos que as juventudes têm e todas as obrigações do poder público para com as juventudes, né? E aí eu cheguei aqui no artigo 26, aí está aqui. O jovem tem direito à comunicação e à livre expressão, à produção de conteúdo individual e colaborativo e ao acesso às tecnologias de informação e comunicação. Bom, esse artigo já nos faz pensar assim, o jovem ele tem um direito ao acesso, mas o Estatuto também não diz das restrições. Quer dizer, o Estatuto não diz como que essas tecnologias deverão lidar com os jovens, né? E também diz, de uma coisa que o Boss falou na introdução, que a gente não deve demonizar as tecnologias, os meios de comunicação, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, até porque, assim, a comunicação, ela é um dos alicerces da democracia, né, assim, poder falar e poder escutar as pessoas, além de ser um prazer, né, é o que nos move, assim, é o que nos faz sair do lugar, né. Bom, aí continuando aqui, no artigo 27,
a gente tem as obrigações do poder público para com as juventudes nesse sentido do acesso às tecnologias, né? Aí no parágrafo 1, disse que o poder público ele tem que incentivar programas educativos e culturais voltados para os jovens nas emissoras de rádio e televisão e nos demais meios de comunicação de massa. A gente está, né, em tese fora da internet. No parágrafo 2, já vai falar de promover a inclusão digital dos jovens por meio do acesso às novas tecnologias de informação e comunicação. Aí esse as novas tecnologias que é o pulo do gato. Por quê? Que nem eu disse, é de 2013, né, de agosto de 2013, mas está lá, está publicado, está aprovado. Então a nova sempre vai ser nova. Qualquer tecnologia que surgir, né, o Estado está comprometido a promover o acesso da juventude àquela tecnologia. Agora, o mais interessante é que os 3 parágrafos seguintes, o 3º, 4º e o 5º, eles vão falar das juventudes com deficiência. Que talvez, assim como esse jovem entregador que veio trazer o meu lanche aqui em casa, passe desapercebido nas nossas discussões, né? O 3º parágrafo diz: promover as redes e plataformas de comunicação dos jovens, considerando a acessibilidade para os jovens com deficiência. Por que isso é importante, assim? Bom, no meu caso, eu estou em processo terapêutico, viu, Simone? Na terapia cognitivo-comportamental, e aí eu estou nessa fase de limitar o meu uso do telefone. Então, eu programei lá, eu tenho um smartphone de ponta, então esse smartphone ele me dá uma programação de como que eu consigo limitar o meu uso, eu tenho esse acesso, e tem funcionado, né? Agora, o sujeito que veio me entregar o sanduíche aqui debaixo de chuva, se ele não acessa, ele não trabalha, né? A pessoa com deficiência, o jovem com deficiência, em especial aqueles com limitação de mobilidade, com deficiência física, a internet, as redes sociais digitais, elas são um ponto de acesso que eles têm ao mundo, né? Porque o mundo não é acessível para os jovens com deficiência. O mundo não é acessível para as pessoas com deficiência de modo geral, né? Sair de casa pode ser muito difícil, em especial para aquelas juventudes com deficiência que estão no campo, estão nas regiões metropolitanas, né? Estão ali nos aglomerados, enfim, que estão longe dos centros urbanos. E aí, ou a gente vai falar de pessoas cegas e com baixa visão, né? O uso da tecnologia para elas é, assim, hoje, importantíssimo, né? Essas pessoas precisam ler, elas precisam estar em contato com outras pessoas e tal. Então, como que a gente pensa numa limitação dessas juventudes, que às vezes a gente não fala tanto a respeito delas, com as tecnologias, se são as próprias tecnologias que permitem que elas experimentem o mundo, né? E aí, elementos para a gente pensar. E eu venho com esses elementos, assim, porque a gente responsabiliza muito, eu me responsabilizo muito pelo consumo que eu faço dos conteúdos do meu smartphone. Muito mesmo, assim. Até porque eu já sou uma pessoa adulta, eu já deveria estar bem maduro, como diz a Simone, eu não posso, mas eu adoraria. Mas a gente não responsabiliza os donos dessas tecnologias. As pessoas que ganham dinheiro com essas tecnologias, né? Enquanto eu estou ali no Instagram, eu não estou só postando biscoito, eu estou consumindo publicidade. Publicidade é verba. Inclusive, a própria publicidade, né, ela traz esse viés do que a Simone disse aí, de olhar para a publicidade e pensar o que eu gostaria de ser, né? Despertar o desejo também está nesse lugar. Tem outros parâmetros, não é só isso, porque senão ia ser muito fácil ser publicitário, sabe? Não é fácil, não. A gente passa aperto. A mesma coisa é o pessoal que está produzindo conteúdo. Agora a gente está numa lógica, inclusive, Bianca, acabei de seguir aqui, viu? Vou te dar uns likes lá e tal.
mas a gente entrou num período que eu acho muito interessante, que é a da lógica de produção de conteúdo, sabe? Que é onde essas plataformas, eu acho que, inclusive, falar de rede social pode ser um pouco limitado, porque rede social a gente tem há muito tempo, né? Eu tenho uma rede social com os meus colegas do ensino fundamental, assim. Talvez a gente tenha hoje redes sociais digitais e a gente tenha plataformas onde essas redes sociais digitais vão ali se dar e vão se encontrar e conviver e dialogar de alguma forma, né? E aí, essas plataformas, elas também são uma possibilidade para que essas pessoas comuns, que não teriam acesso à mídia, né, possam falar, possam se expressar, possam produzir conteúdos relevantes. E aí a gente entra num outro problema, não existe uma curadoria, né? Se está lá no Estatuto da Juventude que o jovem tem direito à livre expressão, talvez seja interessante mesmo não existir. E aí a gente tem, para pensar na nossa própria saúde mental, a gente tem que pensar no que a gente consome, né? Então, se eu tivesse que dar alguma orientação mais restrita, gente, apareceu o discurso de ódio, bloqueia, né? Se está ali nas entrelinhas daquela imagem, daquele texto, daquele conteúdo, daquele vídeo, algo que ofende que ofende a existência de alguém, aquele conteúdo não é para existir, porque isso não é democracia, isso não é liberdade de expressão, né? Por um outro lado, um conselho que seria interessante, e inclusive eu penso que ligado à saúde mental, assim, é que a comunicação existe para a gente sair de si, né? Tem um autor português, o José Saramago, que ele diz que a gente só vê a ilha quando a gente sai da ilha. E é importantíssimo fazer isso. E a gente faz isso no contato com outras pessoas e com outras experiências. E se a gente conviver com pessoas que são absolutamente iguais a gente, certamente o sofrimento mental vem. Porque a gente vai repetir os mesmos padrões, a gente vai viver da mesma forma, a gente não vai ter outras opiniões, né? Então, se eu tivesse que fazer um convite assim, a quem nos assiste, é talvez aproveitar do tempo que se tem das redes sociais digitais e das plataformas para seguir e ter contato com a produção de conteúdo com pessoas que não têm na vida cotidiana, né? Então, a pergunta que eu faço sua saúde mental está ali abalada e tudo mais, mas quantas pessoas negras, quantos jovens negros você segue no Instagram? Né? Você tem ouvido o que essa juventude tem a dizer? Quais são as demandas delas? Né? Porque talvez seja uma produção de conteúdo diferente, tem uma outra lógica ali. Né? A juventude negra, ela se preocupa muito mais hoje com uma lógica de extermínio. Né? Então, o que é que sai daquela experiência que é diferente do lugar que eu vivo? Assim? Quantos jovens com deficiência você segue lá no YouTube? Né? Enfim, talvez uma boa forma de lidar com a saúde mental nessas plataformas e tal, seja sair de si, né? Sair desse lugar egóico, o lugar do egoísmo, e começar a pensar em outras experiências de vida que a gente não tem acesso na vida cotidiana, e é uma possibilidade da internet. E aí eu me encerro, talvez eu tenha falado demais também. Não, Matheus, está dentro aí do que a gente combinou e muito bacana essas suas reflexões, né? E até algumas pessoas comentam aqui, a Fátima, excelente reflexão do Matheus, que nos faz pensar nas diferenças do uso das tecnologias. E uma reflexão muito bacana do Anderson, que eu acho que resume o que eu também percebi, que fala que você traz a ideia de juventudes no plural, e que isso é muito legal, muito bem pensado. É como atravessar, as juventudes atravessam a mesma tempestade em embarcações muito diferentes, do bote ao transatlântico. Então, essa história inicial que você trouxe do entregador, do jovem, né? Que não deixa de ser o tema da nossa palestra, o uso saudável de novas tecnologias. Então, a tecnologia do iFood, tecnologia que traz para aquele jovem uma outra realidade diferente do jovem que
que a Simone coloca, e que é de todos, acho que até de toda a classe social, que hoje todo mundo tem o smartphone, talvez não de ponta, mas que o pai tem que ficar atento, porque ele fica ali, mas esse seu olhar, que foi um olhar diferente, falando do Estatuto da Juventude, de deficiência, eu achei muito bacana mesmo. Bom, vamos ter tempo para debater isso aí, mas agora vamos ouvir a nossa terceira convidada, que é a Bianca, que eu agradeço também muitíssimo, viu, Bianca? Ter recebido o convite aqui de Minas Gerais. A Bianca está falando lá de São Paulo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Que isso, eu que agradeço. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Como o Alexandre disse anteriormente, eu sou a Bianca e eu tenho 15 anos. Eu estou no papel do público-alvo, que é a juventude. Eu faço parte desse grupo. Eu não sou mãe como a Simone, não faço parte da população economicamente ativa, nem dos adultos socialmente, como a sociedade fala, e enfim, a Constituição fala, mas eu sou a criança, eu sou o filho que está lá, eu sou o filho que consome as redes sociais, eu sou o filho que nasceu nessa geração. E eu acho muito legal ter esse espaço para poder falar aqui e abrir essas plataformas de reflexão e esses ambientes onde a gente pode dialogar sobre o assunto e ter pessoas que têm experiências diferentes e que têm opiniões diferentes com base nas vivências e nos estudos e juntar tudo isso e fazer uma reflexão muito bacana. E, enfim, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu queria agradecer a todo mundo. Falar que é uma honra estar lá desses 3 maravilhosos. E, enfim, o projeto é realmente muito legal. E é isso. Cara, eu queria começar falando de uma coisa que é mais ou menos do que eu queria vir falar, mas eu fui anotando algumas coisas aqui enquanto a Simone e o Matheus falavam, porque eu acho mega importante também. Então, se eu for puxando algum gancho assim no meio do caminho, é porque eu relacionei. Como o Alexandre falou no começo, eu acabei escrevendo um livro, porque recentemente, em 2020, eu tive uma doença, um transtorno alimentar, mais especificamente anorexia nervosa. Eu sou portadora de TAG, a Simone pode explicar um pouquinho melhor depois, mas que é, resumidamente, transtorno de ansiedade generalizado, e aflige grande parte dos jovens atualmente, e eu sei porque eu tô na pele dessas pessoas, e eu convivo com todos os jovens que, aliás, a minha área diariamente. E dessa forma é possível perceber que realmente os números vêm crescendo em um grau preocupante, uma vez que os dados de transtorno alimentar têm uma associação mundial de transtorno alimentar chamada NEDA, que é National, enfim. E ela diz que no último ano os dados de transtornos alimentares triplicaram e tem sido cada vez mais jovens as vítimas de transtornos alimentares. Eu queria focar um pouco mais nesse assunto porque é o meu lugar de fala, querendo ou não. Antes de tudo, eu queria deixar muito claro que eu reconheço meu lugar de privilégio na sociedade como uma mulher branca, tendo um corpo padrão, fazendo parte da classe média alta, enfim, e que existem pessoas em vulnerabilidades sociais bem abaixo da minha, e não estou me vitimizando, não estou dizendo que o meu problema é um problema maior do que os outros, mas eu estou aqui para contar a minha história e falar que muitas pessoas me ajudaram contando a história delas, como eu ajudei as mesmas contando a minha história. E essa é a importância da comunicação, como o Matheus falou. E as redes sociais, na verdade, foram o gatilho inicial para tudo isso. Eu desenvolvi durante a pandemia. Eu vi uma pergunta aí de alguém, enfim, eu não vou achar agora, mas durante a fala da Simone, a Simone estava falando um pouquinho sobre o excesso do consumo das redes sociais, que, querendo ou não, é uma válvula de escape, foi uma válvula de escape, principalmente na pandemia, onde a gente ficou entre 4 paredes, principalmente para a gente, os adolescentes que estão me ouvindo nesse momento, sabem como foi porreta esse EAD. Nossa Senhora, particularmente eu achei péssimo. Eu participava de todas as aulas, mas eu acabei adoecendo por causa disso, porque é insuportável, você não tem contato. A adolescência é o processo de formação do ser humano, é onde acontece a formação do córtex frontal, você começa a aprender a ter maturidade, noção das coisas. Por isso que às vezes a gente acaba querendo experimentar umas coisas, enfim, você está se formando como um ser humano, a sua opinião, a sua formação política, inclusive esse ano de eleição, a gente está podendo tirar o nosso título, a gente vai poder ter voz na sociedade, e essas importâncias vão vindo com o tempo, e a gente acaba se transformando em um adulto. E aí, isso começou a vir do nada, a pandemia. E agora? Ai, meu Deus, as festas de 15 anos, a escola, a minha ida para o ensino médio, minha formatura, e não, você vai ficar na sua casa.
atrás de uma tela. Não, mas minha vida inteira minha mãe falou que eu não podia ficar no computador, sei lá quantas horas. Não, mas você vai ficar, porque é a sua lição agora. Você tem que fazer atividade e tal. E aí é uma hipocrisia na nossa cabeça que fica... É difícil de entender, mas é importantíssimo a gente conseguir relacionar isso com as doenças que podem vir e com a saúde mental, que é um tema que vem sendo debatido. Eu achei o máximo que os adolescentes que estão participando desse projeto escolheram isso, porque é um tema mega importante, assim, e eu acredito que se veio deles, se eles escolheram esse tema, é porque de alguma forma aflige eles, pessoalmente falando. E como me afligiu, eu escrevi um livro que eu quis contar um pouquinho sobre a minha história com os problemas de saúde mental. É um livro super dinâmico, eu uso uma linguagem mais, uma linguagem científica também, mas uma linguagem mais jovial para poder dar um dinamismo e ser um pouco mais lúdico. E nele eu compartilho a minha experiência, porque uma vez que quase 10% das meninas que têm esse problema, estou falando das mulheres porque 90% das pessoas que têm esse problema são mulheres, falando dos transtornos alimentares. E quase 10% dessas meninas morrem e quase 30% apelam pelo suicídio, ou a tentativa de suicídio, que são dados que vem crescendo também cada vez mais por causa da depressão e tudo mais. E como que o uso das tecnologias hoje em dia, que fornecem uma acessibilidade enorme pra gente, eu não ia falar as marcas, mas agora já falaram, a gente pode falar. Hoje em dia, cara, eu posso abrir o meu celular aqui e eu tenho o Twitter para eu desabafar, eu tenho o Instagram para postar minha foto que eu achei bonita, eu tenho jogos para me entreter, eu tenho o Uber para pedir um lugar para eu ir, eu tenho o iFood para pedir comida, eu não preciso fazer mais nada. E o que isso gera? Sedentarismo, depressão, ansiedade, enfim. Por quê? Porque você fica naquilo e você não sai de lá, e isso de alguma forma te fornece os hormônios do prazer, fornecidos pela a Simone é maravilhosa, ela explicou perfeitamente. E é exatamente isso, você não vai querer sair de lá, porque é disso que você precisa, porque é disso que seu cérebro quer, porque o que ele precisa é o hormônio do prazer, principalmente naquele momento que você está entre quatro paredes e não sai daquele fonezinho e uma professora falando e você não aguenta mais a voz dela. E aí, como sair disso? Como se dar bem dessa forma? Eu vou contar sobre a minha experiência. Aconteceu tudo isso, eu acabei desenvolvendo transtornos de imagem, transtornos alimentares, cheguei a pesar quase 30 quilos, fiquei com MC super abaixo, eu tenho 1,60 de altura, e foi super rápido, assim, fiquei internada mais de 4 meses, e eu quis compartilhar a minha história porque eu vi muita gente sofrendo e todo mundo não falava. Eu fiquei assim porque eu consumia excessivamente as redes sociais, sempre fui uma pessoa muito ativa, assim. Antes da pandemia, minha rotina, eu passava período integral na escola, eu sempre gostei de dançar, de jogar futebol, praticar esportes como uma criança normal, é a infância da criança, porque se você se movimenta, ela precisa gastar a energia dela. E sem contar com a parte social, que eu gostava de sair com os meus amigos, e enfim. E aí, do nada, tudo isso se fechou e eu comecei a ficar nessas telinhas e consumindo tudo que eu tinha de formas de entretenimento. E aí, como vocês falaram das famosas publis, que hoje em dia ninguém mais tem noção de nada, colocam umas publis totalmente surrealistas e às vezes está na cara, só que as crianças, os adolescentes, como a Simone falou, não têm maturidade para saber isso. Cada vez mais os adultos também não estão tendo maturidade para saber que existe um Photoshop que pode afinar a cintura da pessoa de forma que não foi a LipoLED que fez aquilo. E aí, cara, mas se eu tiver a vida que essa pessoa tem, porque essa pessoa só mostra que a vida dela é feliz, ela só mostra que a vida dela é perfeita, que ela viaja em todo lugar, que ela tá sempre sorrindo, que o corpo dela é o corpo padrão, que é dito como perfeito. E por que eu não sou assim também? O que eu posso fazer para ser igual? Enquanto eu estou na minha casa chorando, tendo problema particular, problema financeiro, problema emocional, não é possível que eu estou errado. E aí começa um zoom na tua cabeça, e principalmente quando você tem informação no teu cérebro, que você não tem 100% do cérebro da parte cognitiva funcionando genuinamente, e aí você tá nesse processo de formação falando, cara, então eu que tô errado. E aí começa o processo de aceitação. Por que a Simone falou que os likes são o que demandam? Por que os likes, a quantidade de pessoas que curtem a sua foto, a sua postagem, isso demanda o seu nível de popularidade, que demanda, que reproduz o seu nível de aceitação para a sociedade, que diz quão legal você é. Eu estou inserida na ideia dos jovens. É impressionante como que... eu tenho mais seguidores. Eu tenho tantos seguidores. Meu vídeo bateu tantas visualizações. Isso deixa a pessoa mais popular, deixa a pessoa mais legal. Hoje a gente vê, isso é legal. A pessoa mais legal por ela ter mais números. E quais são as fotos mais curtidas? São as fotos de... Normalmente são mulheres, por causa da sexualização. Mulheres que expõem o corpo delas, que
por diversas vezes estão com o Photoshop e que buscam o corpo perfeito, atingir a perfeição. E foi essa busca que eu achei. Tanto que o nome do meu livro é A Eterna Busca pela Perfeição, fazendo meu merchan aqui, mas é porque é realmente disso. Eu comecei a consumir demais o Instagram e ficar naquelas fotos, aqueles corpos, e falei, cara, não é possível que eu não sou assim, como que eu faço pra ser assim? Não, mas eu tô vendo que ela come alface o dia inteiro, ela não posso outra coisa além de alface. Então eu vou comer só alface e simplesmente me exercitar 4 horas por dia, porque é isso que ela mostra. Só que será que eu tenho condição financeira, socioeconômica, emocional para fazer isso? A gente vive em mundos completamente diferentes. E o que essa pessoa está mostrando, ou o que essas pessoas mostram, é o que elas querem. Eu mostro na minha rede social o que eu quero. Eu tenho essa liberdade para mostrar o que eu quero e expressar o que eu tenho vontade. Eu não vou querer postar minha foto de pijama num domingo à noite, totalmente preguiçosa. Eu não vou postar isso. Vou postar a foto que eu vou estar feliz. Não vou postar quando eu estiver triste. E aí essa reflexão começa, e aí as pessoas começam a comprar essas ideias, e aí vira esse bololô todo que justifica, de certa forma, esse alto índice nos problemas de saúde mental e o avanço das discussões sobre o assunto, porque as pessoas estão começando a perceber, discutir sobre isso. Eu, por exemplo, quando eu estava muito doente, eu chegava nos hospitais, e aí eu falava assim, a minha filha está tendo uma crise de ansiedade, e ela desmaiou, minha mãe falava, né, porque eu estava sem condições físicas de falar, de me comunicar. E aí a pessoa desconsiderar simplesmente porque era um transtorno mental. Uma vez que isso tem crescido drasticamente no mundo inteiro, as pessoas desconsideram, e esse preconceito ainda existe muito. Então eu tô aqui usando a minha voz nesse espaço, tentando representar o máximo de adolescentes possíveis e falar que eu senti na pele, eu sinto até hoje, eu ainda sou diagnosticada, ainda faço tratamento com psiquiatra, psicólogo, enfim, fiz tratamento com tudo que é possível, e falando que a saúde mental é um tema que deve ser debatido principalmente pelos jovens, e uma vez que eles vieram à tona e falaram que não, eu quero que o nosso projeto anual seja sobre esse tema, e democraticamente foi o mais votado, eu acho que foi assim, não foi, Alexandre? Enfim, isso é importantíssimo, então é porque eles se incomodam com isso, então é importante a gente falar sobre o assunto, e é uma honra estar aqui falando, eu acho que foi isso. Tem mais coisa que eu falei sobre o sedentarismo, que isso pode gerar, das curtidas, as funcionalidades que a tecnologia nos fornece. Eu não precisar ir até um restaurante, eu posso pedir. Eu não precisar pedir carona para um amigo, eu posso pedir. E aí você para de ter um contato social com as pessoas. E aí você pode desenvolver diversos problemas cognitivos e sociais. Por exemplo, fobia social, transtorno alimentar, ansiedade, depressão, e por aí vai. E aí a gente vai num mundo que não acaba mais, e o avanço da tecnologia pode ajudar a gente muito. O acesso à informação ajuda a gente demais, a gente controlar o que a gente quer saber. Eu vou lá, cara, eu nasci na era do Google. Tô com dúvida? Dá um Google, já era, tá lá. Mas não, a galera tinha que ir lá na biblioteca antigamente. E a gente não tem ideia do que é isso. Eu não faço a menor ideia do que é essa geração. Minha mãe conta isso aí pra mim e falou, não é possível. Pra mim, eu tenho uma pergunta assim, quanto foi o jogo do Brasil e do Chile? 4-0. 4-0 Brasil. E aí, cara, não... É muito fácil. As coisas estão ficando de mão beijada pra gente, e aí essa falta, as dificuldades estão sendo transitadas para outro lugar. E aí acabam gerando as doenças e os problemas psicológicos, cognitivos e sociais. Acho que é isso. Não tem mais nada para falar, se vocês uma pergunta e tal. Obrigada. Obrigado, Bianca. Daqui a pouco você vai ter muito para falar com as perguntas que virão aí, com os comentários, mas falou super bem, e parabéns, viu, pela coragem, né, de tudo que você passou, e a iniciativa, a criatividade de colocar isso no livro. Eu vou fazer propaganda do livro, porque o livro é muito legal, e você encontra, né, eu estava vendo aqui, A Eterna Busca pela Perfeição, na Amazon, por R$2 só, que é um preço, não sei nem como que é feito isso, mas de qualquer forma permite que muita gente conheça o seu depoimento, que na verdade é um depoimento, né, muito bem escrito, por sinal. Eu brinquei que era um merchan, mas na verdade o intuito do livro nunca foi lucrativo. A gente sempre quis que essa mensagem fosse para o maior número de pessoas, porque, querendo ou não, aflige muita gente, tem muita gente realmente sofrendo por causa disso. A gente tem
falando do setor público, só tem um centro que é responsável pelos transtornos alimentares no Brasil inteiro, que tem uma população de mais de 220 milhões de pessoas, o que é seriamente preocupante, uma vez que 10% da população dos jovens tem essa doença. E aí, a ideia é ser um valor mais... Sabe, eu não estou lucrando nada com R$1,99 do Kindle. A ideia é que as pessoas consigam... E se você é assinante, inclusive, é gratuito para você. Porque você consegue... E você consegue ainda compartilhar com outras pessoas. É a informação que eu quero compartilhar e salvar a vida, sabe? Porque realmente tem ajudado muita gente. Isso é muito bom. É mais gratificante do que R$2 na conta. Certamente, não tenho dúvida disso. Então, parabéns aí. Muito bacana seu depoimento, sua história. Pessoal, nós já temos aqui quase 1 hora de programa. Olha como que o tempo voa, quando tem 3 convidados com uma fala tão bacana. E tem uma pergunta, eu vou começar a fazer as perguntas que estão chegando. Quem quiser pode continuar ainda participando aí pelos nossos canais aí da Escola do Legislativo, da Assembleia. E uma pergunta logo no começo, Priscila. Priscila, não. O nome da Edelvais... Espera aí, não é Priscila, não. Deixa eu achar aqui. Edelvais Campos. E ela faz a pergunta, Simone, durante a sua fala, porque quando você fala dessa dificuldade dos pais de ter que frustrar, e ela coloca assim, como resolveu isso? Como que você resolve isso? Então, eu acredito que foi mais naquele momento. Ela fala assim, meu Deus, o que eu faço, né? Então, Simone, ligar o microfone. Expectativa de falar de novo, porque assim, eu fiquei emocionada com a fala da Bianca daqui, porque trabalho com jovens, né, que passam pela situação que ela vivenciou, né, de alguma forma ainda em tratamento. Então, é muito gratificante te ouvir a sua história, porque é o que você está falando, você está trazendo história real, né? A gente não pode trazer casos de consultório para eventos como esse, né? Mas as pessoas, através da identificação, elas conseguem perceber e efetivar mudanças. Então, assim, muito obrigada, porque eu não tenho dúvida que o seu livro, né, e a sua fala vai ajudar muitas pessoas que estão aqui nos assistindo e, né, e sem dúvida, assim, de conseguirem realmente se colocar, né, nesse lugar e efetivar mudanças. Eu sempre falo isso com as pessoas quando elas estão experienciando dificuldades e a gente vê muitas pessoas, às vezes, conhecidas, né? Então, vocês devem ter visto uma foto de uma atriz segurando o bebê, assim, ela nua, né? O bebê tampando, ela amamentando, né? Uma foto lindíssima, lindíssima foto. Mas, o que acontece, né? Não é a realidade da maioria das mulheres. Então, as pessoas veem imagens como essa e sofrem, né? E adoecem. Então, assim, ter oportunidade de trazer essa realidade é muito bom. Bom, deixa eu responder, né? Como fazer? Eu queria pegar um pouquinho a fala até da Bianca para poder responder isso. Quando a Bianca trouxe aqui do meu telefone, né? Eu tenho oportunidade de pedir comida, de conversar com pessoas, ou seja, quando a gente está falando de infância e adolescência, a gente pensa que as crianças precisam ter 5 domínios atendidos. Eu só vou citar esses domínios, tá? Senso de aceitação e pertencimento, autonomia e competência adequados, limites realistas, respeito aos seus desejos e aspirações e expressão emocional legítima. Filhos, tá, de pais muito bem-sucedidos tendem a ter problemas nesse domínio, autonomia e competência adequados. Por quê? Quando o pai supre todas as necessidades da criança, claro que a criança ela gosta disso, ela curte isso, mas ao mesmo tempo ela entende o quê? Se papai e mamãe estão fazendo é porque eu não sou capaz de fazer. E aí na hora que você trouxe, né, essa questão que a Bianca comentou de eu peço comida, eu resolvo tudo por aqui, é como se você não vai para a vida de verdade, experimentar, aprender até com o erro,
E aí, num determinado momento, você não se sente capaz de realizar aquela tarefa. Então, essa tarefa só pode ser realizada por aqui. Ah, deu um problema lá no seu cartão de crédito. Vai lá no banco e resolve. Eu nem sei, gente, se tem gente no banco hoje resolver, mas vamos lá. Vai lá no banco e resolve. Ah, vou lá resolver. Estou com uma questão com o meu amigo. Deixa eu marcar de encontrar com o meu amigo. E aí, quando você falou da ansiedade, ela está diretamente relacionada a isso. Porque a ansiedade, gente, nada mais é do que uma ideia constante de que algo de ruim pode acontecer e eu não tenho recurso para lidar. Porque quando eu entendo que eu tenho recurso, eu não me sinto ansioso. Então, se vocês falarem para mim assim, vou pegar um exemplo básico, tá? Básico. Ah, eu vou fazer uma viagem de carro. Ah, Simone, mas você vai fazer uma viagem de carro se seu pneu furar. Nossa, nem passou isso pela minha cabeça. De uma pessoa ansiosa, possivelmente vai passar. E se o pneu furar? Se vocês me perguntarem assim, se o seu pneu furar, você sabe trocar? Nunca troquei pneu de carro, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu vou parar, eu vou ligar para o seguro, eu vou fazer sinal para alguém parar, não sei. Meu pneu, eu vou resolver a troca dele, mesmo não sabendo trocar. Isso é uma habilidade para poder lidar com dificuldades. Uma pessoa ansiosa, ela já projeta assim, se eu viajar e o pneu do carro furar, eu estou perdido, logo eu não viajo. Então, ela vai criando estratégias para jamais vivenciar o problema. E aí, de novo, qual a possibilidade da gente não vivenciar o problema? É nula. Então, quanto mais habilidade a gente tem para lidar com o problema, mais bem-sucedido a gente é. E aí, pegando um pouquinho da fala do Matheus, né? Que a Bianca trouxe também. Para a gente conseguir fazer uma reflexão, né? Tem uma frase, eu não vou lembrar de quem, mas fala assim, apenas em águas tranquilas, a minha mente reflete, né? Sem distorção. Então, pensa bem. Se eu estou tranquila, eu consigo ter um certo discernimento em relação a algumas questões. Mas se eu estou estressada, incomodada, preocupada, sem dormir, como é que eu vou ver o mundo? Eu vejo o mundo totalmente distorcido. Eu já vejo distorcido com as minhas necessidades básicas atendidas, porque eu vou ver a distorção da minha infância. Imagina se eu não estou, né, assim, com todo esse processo, né? Eu estou fazendo atividade física, eu estou bem, eu estou tranquilo. Enfim. E aí, deixa eu voltar lá para a pergunta, né? Gente, como resolver isso? Olha só, hoje a gente tem as escolas que vários conteúdos são feitos pela internet. Você precisa acompanhar o seu filho naquele momento. Eu vou explicar melhor, mas vamos lá. Então, se o seu filho tem ali uma tarefa que ele tem que usar a internet, marca para ele, filho, olha, eu vou te dar 20 minutos, eu vou te dar meia hora. Eu sei que é difícil você ficar do lado o tempo inteiro, né? Eu não estou trazendo aqui uma psicologia romântica, impossível da gente realizar. Mas a criança está ali fazendo atividade, não dá para eu ficar totalmente desconectado. Então, a tela está virada para mim, não está virada para ele. Né? A mãe está ali na cozinha preparando o jantar, mas estou ligada ali no que meu filho está fazendo. Acabou a pesquisa, filho, resolvi. Ou seja, eu vou tirar. Então, eu estou falando do uso voltado para a área escolar, para a área acadêmica. Agora, quando a gente pensa em momentos de lazer, gente, a tela não tem que estar envolvida. Pensa bem, você vai para uma praça, você vai brincar, você vai jogar com seu filho. Tem um vídeo na internet, ele é em espanhol, ele fala, tu conoscos, tua família, você conhece sua família, enfim. Ele fala sobre o quê? Eu recomendo que vocês assistam. Eles fazem um jogo com 3 famílias, e aí a ideia é, quem acerta as perguntas, continua na mesa. Quem erra as perguntas, vai saindo da mesa, e vai ganhar o prêmio a família que ficar maior número de membros na mesa. E aí eles começam a perguntar assim, qual filtro que é mais usado no TikTok, com qual atriz, com qual ator essa atriz casou, qual música que está em alta, qual dancinha está em alta. E aí os jovens vão respondendo, os adultos também. Até que chega um ponto que começa assim, para os jovens e para os adultos, tá? Qual a profissão do seu pai? Não sabe. Seu avô, como que ele e sua avó se conheceram? Não tem ideia. Pergunta para o homem. Qual o maior desejo da sua esposa? Gente, hoje as pessoas não sabem. Eu tenho pacientes que eu atendo uma vez por semana, que eu sei mais sobre a vida daqueles pacientezinhos, e eu estou me referindo a crianças, do que os próprios pais. Porque o meu tempo com eles é um tempo de qualidade, é o tempo de olho no olho. É o que você gosta, o que você gosta de comer, o que você está fazendo, como é que foi a escola, o que é seu melhor amigo, por quê? Por que esse é seu melhor amigo? Qual característica, qual qualidade que ele tem?
E de qual amigo você não gosta? Por que você não gosta desse amigo? Então, assim, demanda que a gente esteja junto, que a gente dê atenção e que a gente sugira programas em família. Ou vamos andar de bicicleta, vamos brincar de pique-esconde. Dentro de casa. O que nós vamos fazer dentro de casa? A gente precisa ficar só na internet? Tem vários jogos que a gente pode fazer dentro de casa que vão envolver a família inteira. Não é? Então, a gente tem que realmente, assim, ser criativo para poder conseguir suprir. Então, não dá para gente, e a ideia nem é essa, tá? Vou tirar totalmente de tela. Não é isso. Mas o meu filho, ele consegue, ele tem um equilíbrio emocional, por exemplo, para eu falar com ele, olha, eu vou te deixar jogar por 1 hora. Quando dá essa 1 hora, ele dá conta de parar sem ficar irritado, sem ter uma crise, né? De falar, filho, olha, agora parou, tudo bem, mamãe, vamos lá, vamos agora tomar banho, enfim, dormir, cumprir a rotina, né, da casa. Ou ele fica extremamente irritado. Não, ele fica extremamente irritado. Opa, então essa criança já está me demonstrando o quê? Um certo abuso. Ele não está lidando bem com o jogo. Essa criança, eu tenho que ter uma atenção diferente para ela. Essa criança, talvez, eu tenha que restringir mais o uso. E no início, ele vai realmente, assim, ficar irritado, agressivo, mas vai passar. Lembra lá da química que eu expliquei. Dopamina no cérebro. Eu retiro. E agora? Estresse. Né? Estresse. Ele vai vivenciar estresse. Quando a gente fala de estresse, a gente está falando de outro hormônio, que é o cortisol, né? Que altera o desenvolvimento. Isso vai acontecer, mas vai passar. Agora, se eu fico... Pensa bem, eu permito, vive esse estresse todo, tiro. Aí, daqui a pouco, eu permito de novo, tiro. Olha como é que eu fico. Né? O que é o caos no desenvolvimento cerebral dessa criança, né? Então, assim... Eu acho que eu respondi, né? Eu ia perguntar para ela assim, se ficou claro, porque é difícil, mas a gente tem que investir nisso, né, gente? Não, é difícil demais. Eu imagino que, assim como eu fico pensando coisas do dia a dia, que eu estou aqui com a família, com o filho, né? As outras pessoas devem estar assim também e sabem que é tudo muito difícil. Até tem vários comentários aqui em quem nos acompanha que fala dessa dificuldade, né? Fala que é um desafio, fala que é importante debater esse tema, parabeniza pela iniciativa. E antes de passar uma pergunta para o Matheus, Bianca, só respondendo aquela colocação que você fez, ou confirmando, esse tema foi escolhido por mais de 5 mil jovens no ano passado, é feita uma votação entre 3 temas, e é muito legal aquilo que você disse, realmente procede, né? É uma preocupação para os jovens de 128 cidades que participam desse programa que chama Parlamento Jovem, discutir esse tema. E esse ano todo eles vão discutir, e essa live é um suporte para eles também. Como trabalhar esse tema com a própria juventude, apresentando políticas públicas nos seus municípios, nas suas comunidades. Então, é muito interessante isso, que foi uma escolha dos próprios jovens de debater essa temática dentro desse programa. E mais uma vez isso confirma, né? Isso confirma que realmente é um problema que eles estão sentindo. Claro. E eles querem discutir sobre o assunto. Tinha outros temas ligados não vou me arriscar a falar, não, que eu sabia todos, mas tinham 3 que ficaram na final e ganhou a questão da saúde mental, sabe? Matheus, eu falei de política pública, tem uma pergunta direcionada aqui para você, que é o seguinte: Matheus, você falou muito da Delvais. A Delvais é uma participante bem ativa aqui das nossas lives. Você falou muito bem sobre acesso às tecnologias. O que você acha que seria uma boa política pública de acesso aos jovens, de modo geral, tendo em vista a dificuldade social que vivemos? E aí eu tenho emendo com outra pergunta aqui do Ricardo, que eu acho que tem um pouquinho a ver com isso, que ele fala o seguinte, Ricardo Moreira, que é um dos coordenadores desse programa na escola, ele fala o seguinte: temos jovens, a dica apareceu na tela, mas tem uma outra, temos jovens com acesso a tecnologias e outros não têm, a questão dessa diferença social. E acontece demais, tá? No próprio programa Parlamento Jovem, tive que adiar com a pandemia, teve problema no passado, porque tinha cidade que o pessoal não tinha acesso à internet. A gente acha que todo mundo tem acesso, que pode comprar o livro, mas tem realidades distintas, né?
E o Ricardo complementa: como os jovens sem acesso podem ajudar a equilíbrio nesse uso de uso excessivo da tecnologia e contribuir para uma boa saúde mental de todos. Então, não sei se pegou aí a questão de política pública, essa questão de diferenças sociais, o seu comentário. Bom, aí a gente vai falar de um outro troço que eu adoro, que é a política pública, né? Eu acredito que se a gente discute, a gente está numa esfera pública debatendo alguma coisa, isso tem potência para chegar a algum lugar institucional, né? Então, essas duas perguntas, elas seriam excelentes para se fazer para os jovens do Parlamento Jovem. Ia ser muito legal. Por quê? Eu acompanhei o Parlamento Jovem durante algumas edições, é um programa que eu gosto muito, e eu sei que já saíram projetos de leis bem legais, né? Propostos pelas juventudes, assim. E eu estou dizendo isso porque a gente tem um hábito, isso é generalizando mesmo, né? De entender a juventude como algo que ela não é mais, então ela deixou de ser uma criança que precisa de cuidados, não é mais um bebezinho, né? Que é absolutamente, infinitamente dependente, mas ela é, sobretudo, uma projeção do que ela vai ser. A juventude nunca é, né? Então, o nosso sistema educacional, por exemplo, ele é todo baseado nisso, né? Faça um vestibular. Um dia você vai fazer o vestibular. Aí, quando chega na hora do vestibular, você um dia será um médico. Então, quer dizer, é uma expectativa. Um dia você será um advogado. É sempre ali no futuro. Mas a juventude, ela é produtora de conhecimento, né? Considerando todas, assim, considerando os esquemas cognitivos, e isso é evidente, né? Mas a juventude é produtora de conhecimento. Por isso, até parabenizo a Bianca, assim, pela coragem da escrita em primeira pessoa, né? Esse conhecimento que você produz, que é um conhecimento singular, ele é muito importante, muito mesmo, assim. Então, a Bianca é um exemplo, né? Agora, quando a gente leva isso para a esfera pública, a organização política, né, a organização coletiva, ela é muito importante. A gente tem movimentos estudantis, a gente tem movimentos políticos, a gente tem movimentos sociais, a gente tem iniciativas, conforme existe o Parlamento Jovem, em que os jovens são protagonistas, né? E a gente, que já não é lá mais jovenzinho, pelo menos prefeito de políticas públicas, né? O que a gente tem que fazer é escutar essas pessoas, né? Porque ideias, né, assim, produção de conhecimento, isso existe, né? Eu já acompanhei na Assembleia, por exemplo, audiências públicas que jovens de 19, 20 anos apresentavam ideias maravilhosas e excelentes, mas, assim, não eram até ouvidos, né? Passava pelo ouvido, passava pela audição, mas não tinha uma escuta do que eles estavam dizendo, né? Então, assim, galera do Parlamento Jovem, que talvez seja o lance mais interessante disso aqui que a gente está fazendo, o que seria uma boa política pública para garantir esse acesso? A gente viu aí que vários jovens durante, né, o distanciamento não puderam estudar ou estudaram de modo muito precário, né? E mais que isso, para pensar a discussão, a quem é permitido ter saúde mental na internet? Porque até a saúde mental me parece um acesso, assim, porque os incentivos, assim, já existem políticas públicas de acesso digital. Eu acredito que não tão boas assim, mas conferir protagonismo à juventude para ela própria pensar a respeito dela é um bom caminho. Eu digo isso assim, como alguém que já esteve nas instâncias da Pastoral da Juventude, movimentos sociais organizados, é muita coisa interessante que sai dali e que a sociedade, de modo geral, inclusive as instâncias institucionais, não escutam. Porque a gente sempre fica naquele lugar, não, aquele jovem um dia vai chegar lá, ele ainda não é um produtor de conhecimento, né? E parabéns ao Parlamento Jovem por isso, assim, é um lugar de produção muito interessante. Muito bacana, Matheus, esse seu recado de voltar à pergunta ou instigar que os próprios jovens, porque o objetivo do PJ é justamente esse,
para quem nos assiste e não conhece, cada um dos 628 municípios que esse ano fazem parte do projeto tem discussões internas em suas escolas, mediado pela Câmara Municipal, depois tem encontros regionais, depois tem um encontro final em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, onde são apresentadas propostas, como o Matheus até relatou, porque ele conhece o programa, e isso é levado, viram até projetos de lei, depois lei. Então é muito interessante essa dinâmica que começou há 18 anos atrás, uma iniciativa aqui da Escola Legislativa, começou com uma escola, foi crescendo e hoje é o programa bastante exitoso aqui da Assembleia e da própria Escola do Legislativo, né? Então, quando você volta essa pergunta de política, o que pode ser feito, na verdade, o grande objetivo da participação desses jovens nesse ano com essa temática. Muito bom. Tem uma pergunta do Ricardo, que essa eu vou fazer para a Bianca, que eu acho que ela pode até dar uma contribuição com o olhar dela. O Ricardo ele fala o seguinte: qual é a dica para limitar o uso de telas para os filhos? Entende aí para adolescentes também, tá, Bianca? Hoje as escolas estão impondo maior uso delas para os estudos e os pais precisam cortar a parte justamente que é boa, a parte da diversão. Então ele levanta esse ponto que você disse da escola utilizar hoje cada vez mais esses recursos, conversa também com a fala do Matheus, que não podemos demonizar o uso das novas tecnologias, mas você, com o seu olhar, o que você diz? Alguma dica para como você trabalhou isso, considerando até o problema que você enfrentou? Olha, eu iria começar falando que eu queria fazer parte do Parlamento Jovem também, viu? Eu já quero fazer, porque é muito lindo isso de você poder ter uma voz tão ativa na sociedade ao ponto de poder fazer parte de uma formatação de uma lei. Isso é muito, muito rico. Enfim, respondendo à pergunta do Ricardo, eu vou falar do ponto de vista dos jovens acima dos 14 anos, assim, a pessoa que está no 8º ano para cima. Por quê? Porque eu acho que as pessoas do 7º ano para baixo têm uma autonomia menor. Eu estou falando generalizando porque a gente tem que estudar os casos, né? Porque tem casos e casos. Falando das crianças do 7º ano assim para baixo, assim, de 13 anos, 12 para baixo, eu acho que a fala da Simone é perfeitamente válida. Assim. As crianças, elas são dependentes dos pais, em sua maioria até os 18 anos, e por isso elas devem... os pais são responsáveis pela educação e administração do tempo da criança numa tela ou, enfim, nas redes sociais. Agora, é normal e é esperado que conforme a criança vai crescendo, a maturidade que a criança vai... a criança vai adquirindo a maturidade, normal. E com o excesso de uso de telas e de plataformas digitais, enfim, principalmente com a vinda da pandemia e como isso facilita a gente acessar a informação ou ter novas plataformas disponíveis que pode facilitar na hora de uma apresentação de um trabalho em grupo ou de uma formatação de um texto. É importante que as crianças, mesmo sendo dependente dos pais, os pais sendo responsáveis pela administração do tempo e gerenciamento de saúde da criança, entre aspas, isso generalizando, é importante que a criança tenha autonomia. Ela vai entender, tá, o que isso está me gerando? É difícil? Porque é um vício. É um vício como se fosse uma droga. Falando das reações químicas que a Simone falou, é perfeito. É exatamente o que acontece. Isso gera prazer pra gente. A gente não vai querer sair do negócio que gera prazer pra gente. Só que é importante que a gente tome consciência dessas informações. Só a pessoa tá assistindo isso aqui, tendo menos de 18 anos, está aqui falando assim, não, realmente, eu acho que faz sentido. Eu tô interessada nesse conteúdo. E eu tô interessada em mudar, já é um avanço. Eu, por diversas vezes, me encontro... Tá, eu preciso fazer a ideia da procrastinação agora, que tem falado pra caramba, né? Não, preciso fazer um trabalho de física. Inclusive, estou pra fazer esse trabalho de física, realmente. E aí, eu fico no celular, abro meu TikTok e fico lá, arrastando ela pra cima. Quando eu vejo a pessoa 2 horas, eu tô lá. Eu falo, gente, meu Deus, para. O que tá acontecendo? E aí, aconteceu esse episódio, e aí agora, toda vez antes de eu abrir o TikTok, eu falo, não, pera, eu preciso me controlar. Deixa eu fazer a minha obrigação primeiro e depois eu vou pra essa parte. E até que ponto tá sendo saudável pra mim?
dessa forma, quando eu percebi que não estava sendo saudável e que mesmo pouco que eu estava consumindo conteúdos que não eram válidos e nem agregavam nada para mim, tanto que eu lembro que eu estava conversando com os amigos e aí eu fiz uma pergunta para eles assim: você tá no celular aí há 10 minutos, não tá? Rodando para cima a página do Instagram. Se eu te perguntar qual que foi a última quadradinha, a última publicação que apareceu na sua timeline, você sabe? Não. Mas você tava vendo? Eu não sei. E se realmente não sabe, você fica vidrado naquilo. A dica que eu tenho se você vai consumir, vai acabar consumindo, óbvio. E outra, isso aqui, o celular, as plataformas digitais, é uma forma de comunicação social. Para você estar dentro de uma sociedade, para você estar dentro de um grupo de amigos e tal, é importante que a gente tenha. Só que é importante também você poder sair com os amigos e curtir uma música. Agora que a gente está flexibilizando a pandemia, que essas coisas, essas experiências se tornam mais possíveis, é importante você ir para um parque, respirar um oxigênio, praticar uma atividade física, principalmente sendo na adolescência, o seu corpo está em fase de crescimento, você está desenvolvendo o seu corpo, você está precisando gastar energia. É importante que você siga contas que, de certa forma, vão acrescentar para a sua vida, acrescentar informação. Cara, já que eu vou usar a internet, eu vou usar para uma forma benéfica. Eu não vou seguir alguma coisa que me faça mal, alguma coisa que seja mentirosa, eu vou seguir alguma coisa que forneça informação. Eu vou seguir alguma coisa que, por mais que seja de uma forma cômica, seja um vídeo que é do meu interesse particular. Eu queria falar uma coisa que eu não devia falar antes, e agora eu lembrei. Com o avanço da tecnologia, eu estava vendo no TikTok, inclusive, que era uma mulher que ela era formada e ela é formada em alguma coisa que tem relação com estatística. E ela estava falando assim, ela falou top 10 do último ano, as áreas de trabalho que mais cresceram. E as 10 todas tinham a ver com tecnologia. Desenvolvimento de software, gerenciamento de dados, algoritmo, tudo. E isso vem crescendo. Então a gente vai ter que saber lidar com essa realidade, mas tem que saber lidar de forma saudável. Se eu percebo que está fora do padrão, eu tenho muitos amigos que abrem aquele tempo de uso. Toda vez que eu vou lá no psiquiatra, ela pede para eu abrir lá o tempo de uso no celular, para ver se está bom, se eu preciso melhorar alguma coisa, se eu não preciso melhorar. E tem alguns celulares que fornecem essa ferramenta. Tem gente que fica 13, 14 horas no celular por dia. Isso não é saudável. E assim, eu tenho que colocar na minha cabeça que não é saudável, o que eu posso fazer para mudar? Vou deixar de fazer isso aqui? Vou fazer outra coisa? Não, vou marcar uma atividade com meus amigos toda semana, tal horário. E aí, aos pouquinhos, você vai se desconectando e tirando esse vício de você, entendeu? Se não, tem que entrar com um profissional da área e você vai conversar, um terapeuta, algo do tipo, e ter um tratamento mais específico. Muito bom, Bianca. E lembrando, né, como a Simone havia comentado, que as próprias empresas, né, dessas redes sociais, elas trabalham para que a pessoa fique viciada. Eu não sei se vocês lembram que ano passado o Facebook teve um problema com uma diretora e ela foi questionada pelo Senado lá dos Estados Unidos e ela fala claramente isso, que o Facebook, né, ficou claro isso, né, trabalha de forma tóxica. Ela deu uma polêmica muito grande. E então isso é feito para a pessoa não desgrudar por causa de tudo, né? Então lembrar também muito disso, né? Obrigado aí pela sua resposta. Gente, já estamos com quase 1h30. Eu sabia, no começo eu comentei com vocês nos bastidores que o tempo ia voar, porque o tema é muito legal e vocês falam super bem. E já estamos caminhando aqui, mas na reta final, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vale para os três, aí eu peço um comentário, e depois eu vou fazer uma outra questão para vocês deixarem um recado para esses jovens que vão trabalhar no ano com essa temática, tipo uma conclusão, uma fala final, tá bom? A pergunta que eu acho que vale aqui para os três que fala da depressão. Porque toda vez que a gente lê essa questão de saúde mental, tem outras questões, mas fala muito de depressão, de ansiedade, e alguém fez uma pergunta aqui, estou querendo encontrar, que fala depressão, como você vê esse problema, né? Ligado à questão do uso da tecnologia. Então, se desse uma pegada aí, Simone, primeiro, sobre a questão da depressão, a pessoa perguntou isso, mas em relação ao próprio uso de novas tecnologias, né? Depois o
o Matheus e em seguida a Bianca. Vamos lá. Meu microfone está ligado? Sim, estamos te ouvindo perfeitamente. Tá. Deixa eu dar uma explicação em relação à depressão que eu acho importante, assim, né? A gente tem uma população aí de 5,8%, né, deprimida. E a depressão, ela tem os critérios diagnósticos ali, então, uma sonolência excessiva, um desânimo, um entristecimento, né? Excesso de alimentação ou falta, enfim, a gente tem alguns critérios diagnósticos, mas quando a gente vai pensar numa estrutura, né, emocional, é um sujeito que tem uma ideia negativa em relação a ele mesmo, ou seja, eu não sou bom, o mundo não é bom e o futuro é incerto. Né? Então, é como se ele desenvolvesse uma ideia constante de que eu não sou bom, o mundo não é bom, meu futuro é incerto. Ou seja, diante desse pensamento, fica difícil viver, né? E a gente tem que pensar na depressão endógena e exógena. E aí eu acho importante vocês compreenderem isso, porque muitos pacientes às vezes questionam assim, mas será que precisa de eu tomar medicação? Sim, porque em alguns casos, tá? Porque a depressão, ela causa alteração na estrutura do nosso corpo. Então, imagina lá, tá? Que eu produzo 10 neurotransmissores, né? Que são responsáveis pelo ânimo, pelo bem-estar, pela minha disposição. E, de repente, por uma falha orgânica, eu passo a produzir 2. Eu vou virar para vocês e falar assim, gente, eu sei que eu gosto de fazer atividade física, mas o meu corpo não me corresponde. E o fato do meu corpo não me corresponder dá uma ideia para mim de que eu não estou dando conta, eu não vou conseguir viver desse jeito. Logo, a vida não vale a pena. Então, a medicação, ela supre essa falta, né? Então, é como se, eu produzo 10, estou produzindo só 2. É como se ela fosse me proporcionar ter os 8 faltantes ali, e aí depois de um mês e meio de tratamento, o paciente ele tende a apresentar uma certa melhora, mas os estudos mostram para a gente que de 8 meses a 1 ano e meio, o corpo ele volta a produzir essas substâncias, com o acompanhamento medicamentoso. Então, é como se a medicação ela estimulasse o organismo a voltar a produzir essa substância. Então, os pacientes, às vezes, fazem uso da medicação por 2 meses e falam assim, agora eu estou ótimo, eu melhorei. Melhorou porque está tomando remédio. Porque a medicação está suprindo aquela falta. Né? Mas estudos relatam que, então, é interessante fazer esse acompanhamento com um profissional, médico, um psiquiatra e um psicólogo, né? E na psicologia a gente vai tratar dessas questões, assim, a visão que o sujeito está diante da vida dele, né? Os problemas que ele está vivenciando, qual a dificuldade para ele poder lidar com determinadas situações, por que ele está com um critério tão derrotista assim em relação à própria vida. Então pensa bem, gente, pandemia, tá? Muitos pacientes assim, vou precisar de tirar o meu filho da escola, né? Perdi o meu emprego, tal, sim, é um fato, mas nunca mais eu vou arrumar um trabalho, eu sou um fracasso. Opa, peraí, você está distorcendo. Isso é uma distorção, né? Em terapia cognitivo-comportamental, a gente usa muito essa expressão. Então, quando a gente fala de depressão, a gente precisa considerar fatores orgânicos e emocionais, não só emocionais. E aí, né, quando a gente vai, por exemplo, para o uso abusivo de internet, e agora, nesse período de pandemia, né, o que eu percebi aqui no consultório? O sono, gente, ele é importante para a gente poder organizar processos biológicos. Então, é como se a gente fizesse uma higienização orgânica. E esse sono que eu falo, esse período de sono, precisa ser durante a noite. Então, tem vários hormônios, neurotransmissores, que só são liberados durante a noite. Então, pensa bem, por que os médicos falam que a gente precisa dormir 8 horas por noite? Porque nesse período de 8 horas, a gente tem a oportunidade de entrar em sono REM, que é o sono mais profundo, e é durante o sono REM que esse mecanismo acontece. Consolidação de processos de memória, aprendizagem, atenção. Se o sujeito não dorme bem à noite, esse processo que eu acabei de mencionar não acontece. Jovens em pandemia, tá? Vira à noite, 6 horas da manhã, vai dormir, dorme até 2, 3 horas da tarde. Tudo bem, dormiu. Mas como eu mencionei, de 6 da manhã até 2 da tarde, esse processo do sono aconteceu? Não, porque ele acontece só durante a noite. Então, muitos jovens entraram em depressão gravíssima por uma alteração do ciclo de sono. Quando a gente regulou o ciclo de sono, esses jovens melhoraram de forma surpreendente. Então, o que nós tivemos de adolescentes
com ideação suicida, nesse período de pandemia, e quando a gente vai avaliar o sono desse sujeito, totalmente alterado e comprometido, regula o ciclo de sono, melhora o humor. Então, o sono, gente, ele é muito importante em qualquer idade. Em qualquer idade. Um sujeito que não dorme bem, fiquem vocês um dia sem dormir. Você acorda no dia seguinte, você está lentificado, você está desatento, você fica ali com sua memória, hein? O que você falou? Nossa, não lembro disso. Né? Uma atividade que você demora 5 minutos para fazer, você vai ficar ali 10, 15, 20, e aí vamos lá, emocionalmente, tá? Estou 20 minutos numa atividade que eu demoro 5 minutos. Nossa, não estou conseguindo, eu sou incapaz, não dou conta de fazer nem o que eu fazia antes, tem alguma coisa errada comigo. Então, quando a gente pensa nesse processo de redes sociais, eu falei do sono, e aí agora eu vou falar da questão comportamental, né? A Bianca comentou dos corpos perfeitos, da vida perfeita. Gente, imagina só, eu vejo uma pessoa e vou comparando com a minha vida o tempo inteiro. Minha vida não é boa, eu nunca vou conseguir. Imagina eu ser bombardeada por isso diariamente. Diariamente eu vou ser bombardeada. Chega um ponto que o meu cérebro não aguenta. E aí, de fato, você deprime. E deprime em função de processos orgânicos, como esse que eu acabei de explicar. Então, não é só uma percepção emocional, né? É como se o meu cérebro está sendo bombardeado, assim. Você não é boa, você não dá conta, você não consegue, você não tem sucesso. E aí, pensando nisso, quantos profissionais, e vocês devem conhecer vários, tá? Porque, olha só, eu sou psicóloga. Eu não sou palestrante, apesar de fazer palestras. Eu não me formei em comunicação. Então, assim, eu vou falar intuitivamente, né? Vamos pensar nisso. Mas olha a cobrança, assim. Eu tenho que estar aqui, eu tenho que falar bem, eu tenho que dar conta. Eu sou psicóloga, eu estou trazendo a minha experiência para vocês. E aí, quando eu coloco um peso grande, por que eu estou dizendo isso, tá? Eu vi muitos colegas e profissionais de outras áreas, assim, eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que fazer tantas postagens. Peraí, você quer fazer isso? Você quer? Por que você... Não, tá todo mundo fazendo, eu tenho que fazer. Por que você tem que fazer? Esse eu tenho que fazer, que é muito perigoso. Né? E aí, quando a gente pensa em atender essa demanda que não é minha, inclusive, gente, tem um livro, eu quero recomendar, assim, eu sempre recomendo, depois que eu li esse livro, eu passei a recomendar ele para todo mundo, meus pacientes, meus alunos, ele chama Essencialismo. Esse livro é muito interessante, porque ele não fala de minimalismo, não é viver com o mínimo, mas é viver com o essencial. De parar e pensar nessa vida, então, como a Bianca mencionou na hora de responder o Ricardo, né? De parar e pensar e falar, gente, o que eu quero para a minha vida? Onde eu quero chegar? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E aí você faz uma reflexão e começa a efetivar mudanças. Porque realmente, assim, né? Atender essa demanda social, até onde a gente vai dar conta? E os estudos, gente, estão muito recentes. Então, quando o Ricardo perguntou, né, o que realmente fazer, olha, eu entendo que é difícil, mas aí eu queria dar uma cutucada aí, sabe? Quando o Ricardo fala assim, eu deixo os meninos no momento da escola e tiro na hora da diversão. Por que nós, adultos, a gente já está com isso inserido? Não somos só nós adultos, tá? Por que diversão é tela? Por que diversão é jogo? Por que diversão não é, por exemplo, ir para o parque? Por que diversão não é sair com os amigos? Porque nós fomos apresentados, né? A gente aprendeu, a gente está conhecendo uma tecnologia que de verdade libera muita dopamina. Então, a dopamina que eu vou ter durante um jogo eletrônico é totalmente diferente do que eu vou ter brincando no parque. E aí, quando a gente pensa na similaridade com a droga, é como se, claro, vou pensar, tá, gente? Só para explicar para vocês de forma esquemática. Imagina que de 0 a 10 jogando eu tenho 9, e lá jogando, brincando de amarelinha no parque, eu vou ter 2, 3. Claro que eu vou querer jogar. Claro que eu vou querer jogar. E aí eu preciso o quê? Não apresentar esse recurso para as crianças. Então, vamos usar a tecnologia para a tarefa de casa, que hoje é utilizada. Eu não acho que isso vai mudar a forma, né? Assim, eu acho que vai continuar sendo utilizada os meios eletrônicos para a vida escolar e acadêmica, mas eu acredito que, em função do que a gente está vendo de adoecimento, alguns ajustes serão feitos. Né? Porque está tudo muito perdido ainda. Não, é só para
caminhando aqui por causa do nosso tempo, mas tudo bem, então posso passar para o Matheus? Pode. Então, ótimo. Boa sua fala, como sempre. Matheus, a questão da depressão, o uso de novas tecnologias. A Simone, ela dá uma aula, assim, né? Uma aula. Sensacional, sensacional. Inclusive, tem várias coisas da fala da Simone que eu vou levar para minha terapia hoje. Hoje, logo mais. A minha é amanhã, já estou anotando aqui também para levar. Tá cheio de pauta, né? Pois é. Mas, bom, a gente da comunicação tende a pensar os fenômenos de forma coletiva, relacional e a partir da diferença, né? Então, de depressão agora, eu acho que a gente já está muito satisfeito, eu pelo menos estou. Eu vou pensar muito num adoecimento mental que pode ser coletivo, né? Assim, a depender do contexto em que a gente está, que, convenhamos, não é um contexto fácil, a depender, inclusive, né, dessa quantidade de plataformas digitais operando, aí, inclusive no mundo real. O caso desse entregador que veio aqui, né, ele vem assim para mostrar, olha, existe mesmo um mundo real e virtual, ou é um mundo mediado pela tecnologia, né, em que às vezes é até difícil separar, porque as relações laborais estão ali, né, está tudo com a tecnologia. O que eu fico pensando, assim, além das estratégias que a gente tem para lidar com as dificuldades ou com, né, o nosso corpo orgânico, é como que coletivamente a gente pode responsabilizar quem lucra com o nosso adoecimento mental, né? Muitas pessoas da comunicação têm pensado nisso, pesquisadores das plataformas e tudo mais. Bom, um sujeito que já está em uma situação de vulnerabilidade prévia, que está no subemprego, que tem dificuldades de acesso, né? Ele está perdendo, né? Talvez esteja adoecido mentalmente. Quem lucra com isso? Né? Porque o nosso adoecimento mental, em termos de plataformização, em termos de comunicação, ele tem virado capital, né? Ele tem se transformado em lucro. Então, voltando lá na pergunta a respeito das políticas públicas, né? Para a galera e para as juventudes que vão pensar a respeito disso e tal, uma outra pergunta boa para se discutir, duas perguntas, na verdade, é quem lucra com o nosso adoecimento mental, né? E o que podemos fazer com relação a isso? Para que daí a gente tenha políticas públicas de fato efetivas e que a juventude permaneça viva, a juventude do campo, da cidade, das vielas, enfim. É isso que a gente quer. Muito bom, Matheus, seu olhar muito bacana também. Bianca, muita gente aqui está te convidando, viu, para você virar mineira aqui, nos comentários, que os jovens precisam muito te ouvir. O Ricardo acabou de falar, que é um dos coordenadores do Parlamento Jovem. Tem gente te convidando para participar aqui em Belo Horizonte. Ou seja, realmente eu concordo com eles. Sua fala é muito legal e a fala, né, de um depoimento de quem é jovem que vive isso tudo. E uma consideração agora, já caminhando para o final, a gente já passou o tempo, mas não tem problema, vamos continuar aqui até finalizar. Depois, para a TV, isso aqui vai ser editado, inclusive essa minha fala, desse momento, né? Mas, Bianca, algum recado para essa questão do adoecimento mental no sentido amplo, que nem o Matheus colocou, e o uso das tecnologias? Tem uma pergunta geral quando se fala de depressão, de adoecimento mesmo. Eu gosto muito de falar, né? Você deve ter percebido. Então, eu vou tentar ser breve por causa do tempo e tal. E eu acho que a fala dos dois foram incrivelmente suficientes, assim. Tudo que eu ia falar, eu tava pensando ali. Eu também tive depressão e é muito difícil. Eu posso falar porque eu senti na pele. E, como prometido, eu vou ser breve. Então, o recado que eu tenho a dar é: busque ajuda. Busque ajuda, seja de um amigo, de um profissional da área. Busque ajuda e trate isso como uma doença, porque é uma doença.
a ansiedade, a depressão, o transtorno alimentar, que por diversas vezes é romantizado. Ah, não, é só uma gordurinha. Ah, não, eu vou fazer um jejum intermitente de 16 horas, mas é só porque eu vi na internet. Ou, não, vou comer só 2 pedaços de pizza porque eu quero comer o terceiro, mas 2 é mais saudável. Isso é o problema. Então é importante que vocês busquem ajuda. E é importante que, além da ajuda, vocês possam ajudar e estejam dispostos a ouvir também, porque tem muitas pessoas que precisam ser ouvidas. E por diversas vezes você vai aprender muito com essas pessoas. Então, ouçam, escutem, né? E ajudem também. E peçam ajuda. Para mim, buscar ajuda e aceitar que eu estava doente e falar, então, doença mental não é coisa de gente doida, ir a um psiquiatra não é coisa de gente doida, ir a um psicólogo não é coisa de gente maluca, eu vou porque eu preciso me tratar como se fosse uma diabetes, como se fosse um pé quebrado. É isso, acho que é isso. Muito bom também não deixar de pedir ajuda, é claro, né? Gente, já estamos caminhando para o final, vou passar pedindo 1 minutinho só para cada um, para dar um recado para essa juventude, para essa garotada aí que vai debater esse tema, saúde mental e o uso das novas tecnologias. Simone, Matheus e Bianca, 1 minutinho, hein? Vamos lá, eu quero agradecer, né, a participação aqui, e o que eu quero deixar para vocês questionem os seus porquês, né, assim, por que vocês fazem o que fazem, como fazem, aonde vocês querem chegar, né, como vocês estão construindo. Eu acho que é um bom caminho, assim, para você poder avaliar o lugar que você está hoje e os recursos que você está utilizando, né, esses recursos estão de fato te ajudando ou estão te atrapalhando. É isso. Muito bom. Pergunte os porquês. Matheus? Bom, também agradeço demais pelo espaço, acho que foi uma troca muito massa, assim, muito diversa, né? Eu adoro isso. E o meu recado é para a galera sair da ilha, porque a gente só vai ver ela depois que a gente sair, né? Então vamos procurar outras experiências de vida que não são as nossas, né? Vamos procurar ouvir e escutar essas pessoas, porque isso é a fonte da política pública. A gente só faz política pública de modo coletivo, não existe política pública individual. E bora, já que a gente está na tecnologia e a gente não vai sair dela nem tão cedo, eu pelo menos acho ótimo, vamos procurar na internet mesmo, nas redes sociais digitais, onde que está esse pessoal, né, que é diferente de mim. Mas apareceu o discurso de ódio, enfim, bloqueia. A gente não precisa passar por isso, não. Muito bem, Matheus. Sair da ilha, ouvir outras pessoas, né? Outros pontos de vista. E Bianca? Nossa, isso é mais difícil do que parece. Mas eu quero falar sobre um tema específico que eu acho que é o meu lugar de fala. A minha fala, o meu recado é que a perfeição ela é eterna, a busca por ela é eterna e a perfeição é inalcançável. Você nunca vai chegar no lugar que você estima estar, o que você almeja estar, porque a perfeição você constrói e é completamente influenciada pela indústria capitalista que quer cada vez mais ser lucrativa em cima das suas doenças mentais, como o Matheus falou na fala anteriormente. Então, assim, a perfeição ela é completamente inalcançável. Busque se amar, busque se aceitar da forma que você é e busque quebrar padrões e não reproduzi-los. É isso. Muito legal. E você falando do seu espaço de fala, né? Na busca da perfeição que você escreveu. E o outro livro também indicado pela Simone, Essencialismo, a Disciplina, Busca por Menos. Eu até busquei aqui enquanto ao uso positivo das novas tecnologias. Vendo aqui o próprio livro, né? Bom, eu quero agradecer muito a Bianca, o Matheus, a Simone por esse Pensando em Minas. Esse é o último programa de uma série que, durante o mês de março, o programa atendeu, que é o Parlamento Jovem, falando de saúde mental dos jovens. Estarão disponíveis na plataforma de YouTube da Escola do Legislativo, serão usados pelos estudantes durante todo o ano de 2022, além de ser transmitido mais de uma vez, algumas vezes, pela TV Assembleia.
Com isso, nos despedimos e convidamos para o próximo Pensando em Minas de abril, no dia 20 de abril, com uma outra temática. Obrigado.